A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos levantar, adorar o Senhor. Vamos fazer uma oração. Pai querido, Pai todo-poderoso, em nome de Jesus entramos nos teus atos agora, para ouvirmos a tua palavra que o Senhor tem para nós, nesse tempo de dificuldade, nesses últimos dias, em que nós estamos vendo tantas coisas, Pai, que nos está deixando com medo, com dúvidas do futuro, mas no céu não tem crise. Temos certeza que o Senhor está no controle absolutamente de tudo, e nada nos vai faltar, porque a tua palavra já disse isso. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Age nos nossos corações na data de hoje, que nós possamos crescer no Espírito, para que possamos te adorar em Espírito e verdade. E esse é a maior motivação nossa, como liderança, tanto da igreja, como aqui da cidade, como fazemos parte também do centro das atenções das igrejas de Itanhaém, o COMEI, Conselho de Ministros e Pastores. Nos abençoa para que possamos crescer no avivamento do Senhor, e possamos crescer e possamos influenciar todas as igrejas de Itanhaém, para que haja um avivamento, mesmo em época de crise. Eu tenho certeza que o Senhor está nesse negócio. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei falando no primeira ministração sobre a Bíblia Sagrada, tá? Eu vou concluir pelo menos até a terceira revelação rápido, tá? Porque hoje o que importa é ministrar o Espírito, mas tudo vem da palavra do Senhor. Então eu disse que tinha a nossa Bíblia. Tem 7 revelações, tá? A primeira revelação, eu falei naquele dia, é histórica, não tem nenhum segredo. A gente pode ler 30 vezes, 40 vezes, não vai haver transformação, vai haver o quê? Só conhecimento. Mas conhecimento da Bíblia não vai fazer absolutamente nada espiritualmente. Ela já foi escrita com esse motivo, tá? Exatamente esse motivo. Então, eu vou falar agora a segunda revelação. A segunda revelação mostra o amor de Deus para com o seu povo. Então, essa é a segunda revelação. Mostra o amor de Deus para com o seu povo, no caso judeus, como para nós, igreja, que somos gentis, ok? Para simplificar, todo mundo, todo o planeta Terra, a Bíblia entende que existem 2 nações só. 2 nações: a nação do povo de Deus e a nação que não é do povo de Deus, que é chamado gentis, gentil. Então, nós todos aqui somos gentis, ok? Não somos judeus, somos gentis, ok? Por quê? Porque eu iniciei também falando que nós só temos 3 tipos, ou 3 tipos de alcance do Senhor, né? E todas as religiões, sei, 7 mil, 8 mil, sei quantas religiões tem no mundo, só na Índia tem mais de 3 mil, só tem 3, tá? A primeira religiosidade é aquela que eu vou para Deus por merecimento. Então eu mereço a bênção de Deus. Essa aí aconteceu com a Torre de Babel, já expliquei também. Deus não se agrada quando nós vamos para Ele na carne, não se agrada.
E eu digo para vocês, não sei a porcentagem, mas 40%, 50% das igrejas no Brasil e no mundo vão pela carne para Deus. Deus não se agrada. E Deus inventou uma religião também. Ele não inventou nada, ele escolheu um povo e quis que esse povo ver se ele conseguia fazer o quê? Obedecê-lo. Então, ele, através dos hebreus, foi e ele instituiu judeus como povo de Deus. E nós sabemos muito bem que foram 633 ordenanças, mandamentos são 10, mas era tanto que eles ficaram meio doidos com esses tantos de mandamento, para chegar à seguinte conclusão, que nem os 10 mandamentos eles conseguiam obedecer. Ali em Mateus 22 nós vemos os fariseus, povo estudado, teológico, tudo. Eles tinham 6 pecados. Um deles todos nós conhecemos, né? Jesus chamou de sepulcros caiados. O que adianta, né? Ser religioso, saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não praticar, fazer tudo de errado, ou seja, a carne em primeiro lugar. Ok? Então, o primeiro povo são povos que vão para Deus assim, do jeito deles. Então, judeus está incluído, é religiosidade, tá? Isso inclui todas as religiões. Mas dentro dessa primeira religião tem a segunda, que é a verdadeira vida cristã, que é quando Cristo se revela para nós. Então, essa é a única que agrada a Deus, porque só agrada a Deus adorá-lo em espírito e em verdade. Não tem outra forma de agradar a Deus pelos nossos merecimentos, nossa beleza, nossa bondade e a nossa justiça. Porque, infelizmente, irmãos, nós somos chatos, injustos e maus. É difícil, mas infelizmente a maturidade espiritual, ela faz com que nós saiamos da carne e vamos para o espírito. Para sair da carne para o espírito, tem um processo. Pode levar a vida inteira, pode levar 40 anos, pode levar 30 anos, pode levar 10 anos. Então, a maturidade espiritual é tão importante que Paulo só pregava ela o tempo todo. E a todo momento ele pregava a maturidade, o crescimento espiritual. Vocês são bebês, quanto tempo eu vou ter que dar mais leitinho para vocês, né? São crianças, vão ter mais o que? Papinha para vocês. Eu não posso entrar na carne e nem no churrasco, porque vocês vão vomitar. Agora, por que disso? Eu vou tentar explicar hoje. Em primeiro lugar, aquilo que eu expliquei nunca vai mudar. Deus nos fez com duas naturezas: a natureza natural, que é do pó da terra, né? Nós todos somos feitura dele. Ele está em Efésios 3, se eu não me engano, Efésios 2, fala que nós somos feitura dele, quando ele fala da graça. Efésios 2, 7, 8, somos 9, nós somos feitura dele, ou seja, somos obra-prima. Nós somos obra-prima de Deus, tá? Mas ele nos fez duas naturezas: a natureza natural e a natureza espiritual. Já expliquei, para falar sobre espírito, nada melhor que a água, porque Jesus é fonte de águas vivas, e o espírito, de uma maneira ou outra, é representado pela água. A palavra de Deus é água limpa, ela que nos purifica. Amém? Então o espírito eu posso simbolizar como uma medida, tá? A medida que Adão foi criado, quando Deus soprou nas narinas, isso aqui encheu. Eu não vou fazer isso agora,
mas encheu até aqui, quando ele soprou. Adão não tinha medida completa, mas ele tinha uma medida para entender Deus. E dessa forma também nós precisamos de uma medida para entender Deus, porque Deus é uma mente infinita. Ele é o alfa e o ômega, e nós somos uma mente limitada, muito limitada. Foi pregado aqui sobre Jabes. Então Jabes fez uma oração que eu acho que eu faço ela todo dia. Por incrível que pareça, eu faço ela todo dia, que é quebrar as nossas limitações, sair dos nossos limites, para que a gente possa ser abençoado, receber a unção e a graça do Senhor. Amém? Então é muito importante essa oração de Jabes, foi pregado aqui pelo irmão. Ela é importantíssima, porque é só Deus que pode nos abençoar. A revelação vem do céu, tá? Agora, a terceira religiosidade tem em todas as religiões, tanto no judeu, como no cristão, como no budismo, como no islamismo, como todas as outras. Ela é chamada assim de religiões que os mestres se adoram a si mesmo. Eles amam a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Ali tem uma lista completa deles. Eles amam a si mesmo. É a mesma coisa que os fariseus. Eles amavam a si mesmos, judeus, mas em vez de transformar o povo, trazer o povo para Deus, eles amavam a si mesmo. Então eles se aproveitavam eles tinham, não é poder sobre o povo, mas eles tinham autoridade. Só que não é uma autoridade de Deus, é um autoritarismo. Então essa é mais uma coisa que existe hoje em dia, é autoritarismo versus autoridade espiritual. São duas coisas diferentes, e nós temos que ter discernimento para saber qual que é um e qual que é outro, tá bom? Então a terceira religiosidade está em todo o mundo, chama-se antropolatria, é a adoração do eu, ok? Bom, quando Deus fez o homem, Ele fez a sua imagem e semelhança, mas não foi na carne, foi no espírito. Então, Adão era a imagem de Deus e Eva também no espírito. Quando Deus soprou sobre Eva e Adão, faz de conta que foi até em cima. Também em cima não, porque é só Jesus que tinha a medida completa. Então, encheu-se do Espírito. O corpo de Adão e Eva fazia que nem Moisés, reluzia. Tinha o que? O fogo do Espírito dentro. Diferente de nós aqui. Nós temos o Espírito Santo, mas imagina, seria uma doideira, né? Se a gente começasse a ser iluminados, né? Aí fica muito fácil, vamos ser cristãos, porque só eles que são iluminados. Por isso que é pela fé. De Deus não se zomba. Deus não ia mostrar. Jesus disse, né? Importa que eu pregue vocês em parábolas, para que ele não entenda as parábolas e com isso não sejam curados nem libertados. Bom, mas Jesus era ruim? Não. Jesus sabia muito bem quem eram os fariseus. Eles tinham interesse, motivações escusas, que nem Judas. Dinheiro. Isso é muito grave, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com o dinheiro. O dinheiro, a Bíblia diz que é o quê? A razão de todos os males. Não é isso? Está lá em 2 Timóteo 4, se não me engano. O dinheiro, o amor ao dinheiro, desculpe, o amor ao dinheiro é a razão
de todos os males. Muitos caem por causa do amor ao dinheiro. Nós não temos que ter, o dinheiro é necessário, a gente tem que trabalhar para receber, ganhar tudo, mas acontece que o amor ao dinheiro, querer ficar rico, já é ambição que Deus não se agrada. E nós temos que tomar muito cuidado com a questão do dinheiro, tá? Então, como falei também na primeira ministração, Deus nos prova em 3 pontos, né? Votos monásticos, eles provam mais, mas esses 3 são principais: são no poder, é no sexo e é no dinheiro, nas finanças, tá? Então, poder e sexo eu já passei, e nas finanças acabei de passar. Então eu estou assim, passando para vocês que isso é absolutamente verdade. São chamados os antigos votos monásticos, entendeu? As outras religiões também praticam isso daí, tá? O hinduísmo também pratica, mas isso não transforma, não transforma. Amém? A única coisa que nos transforma é Romanos 12, 1, 2. E nós vamos para lá agora. Vocês já viram borboleta, na verdade? A borboleta é uma coisa linda. A minha filha, ela está criando borboletas, né? E a borboleta também tem 2 naturezas. Ela tem a natureza que ela anda como um casulo, e ela é um casulo mesmo. Ela me mostrou umas fotos, são lindas, não dá para mostrar aqui, mas quem sabe algum dia eu posso mostrar para vocês os casulos das borboletas. É uma coisa linda. Ela não é só cinza, ela tem cores, é muito bonita, entendeu? E depois ela se transforma. Essa transformação causa dor, causa pressão, e depois ela sai e se transforma naquilo que nós conhecemos, com asa, e ela voa. Entenderam? Então, ela seria o mais bonito dos animais, ela é um inseto, mas o mais bonito dos animais que possa expressar o que é a dupla natureza do homem. Lembre-se que o homem é a obra-prima de Deus, feitura dele. Está escrito na Bíblia. Foi Paulo que teve essa revelação. Então, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Está aí, ó. Vou terminar. Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ou não se conformem, ou se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como uma lagarta, vocês podem vir e buscar as bênçãos de Deus, ou seja, um crente carnal, vocês vão receber, porque Deus é bom e dá a todos, dá até aos ímpios. Mas o crescimento espiritual, a vida espiritual, está não no culto sentimental, que está isso muito hoje em dia. Ele impregnou as igrejas. Não digo que isso seja muito ruim, mas não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus está escrito muito claro aqui, que é na razão. Culto racional, é na razão. Eu estou entendendo o que eu estou fazendo.
Não estou chutando o que eu estou fazendo, estou entendendo. Culto racional. Ah, mas pastor, como é que funciona esse negócio de culto racional? Vou explicar com calma. Agora, o importante aqui é não se amolde ao padrão desse mundo. Todos vocês já sabem essa doutrina. Nós andamos na contramão do mundo, tá? Mas o que vocês têm que entender é a questão: transformem-se pela renovação da sua... Não entendi. Renovação da sua mente. Está aí o segredo. É por aí que nós vamos começar. A nossa mente, irmãos, adâmica, ela é totalmente carnal. Ela perdeu ali no Éden, e o homem foi amaldiçoado ali no Éden, Gênesis 3, foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado. O pecado cometido por Adão. Na realidade, ele cometeu 3 pecados: incredulidade, desobediência e rebeldia. A maioria dos pastores conhece rebeldia e desobediência, mas o primeiro é a incredulidade. Porque a incredulidade está em Hebreus 2, fala da incredulidade. Nós estamos não atacando, mas nós estamos confrontando o caráter de Deus. O caráter de Deus. Como é que eu confronto o caráter de Deus? Quando eu chamo Deus de mentiroso. A palavra é assim, mas não é bem assim, né? Que nem Eva fez. O que Eva fez? Aliás, a serpente falou: se você comer desse fruto, certamente não morrerá, certamente. É uma meia verdade. Tanto é que Eva comeu do fruto e não morreu. Mas não morreu o quê? Na carne, mas morreu no espírito. Aconteceu que esvaziou e virou aqui embaixo como estava antes, ok? Então essa morte perdeu ali no Éden, e vocês sabem tudo, isso é muito pregado sobre isso. Então agora nós temos que fazer o caminho de retorno para o Éden. Por isso que aconteceu o que tinha que acontecer. Deus já sabia disso, que o homem ia cair, mas a queda do homem não era o propósito primeiro do homem. O propósito de Deus para o homem é que ele fosse filho. E filho está de Gênesis a Apocalipse falando sobre os filhos. Mas os judeus não eram um povo de Deus, mas eles adoravam a Deus como Jeová, o Deus Todo-Poderoso, não como o Pai. O Pai veio quando veio o Filho, e o Filho teve que morrer, e depois teve que ressuscitar, e depois que ele sentou lá à destra do Pai, aconteceu o quê? Aí ele pôde enviar o Espírito da parte de Deus, o Espírito Santo. Então, veja que houve um processo no plano de Deus. Primeiro, Deus prova o seu povo, né? Durante 4.000 anos. Esperou 400 anos, 10%, porque já não sabia mais o que fazer. Povo desobediente, não tinha jeito. Poucos eram que iam ser aprovados, e não ia ser aprovado porque o nível de Deus é altíssimo. Então Deus sabia que a única forma era ter o Espírito Santo, era a habitação do Espírito Santo, como era no Éden. Sempre foi assim, sempre foi assim. O plano de Deus é a habitação no nosso espírito, para que nós possamos entender as coisas de Deus. Amém? Bom, então a segunda revelação da Bíblia é sobre Deus amando o seu povo. Nós vamos entrar na terceira, que é essa que nos transforma.
A segunda não transforma também, porque o povo judeu, Deus teve que esperar 400 anos para implantar. Houve um silêncio, de Deus por 400 anos, para poder implantar o plano de salvação. Todos sabem. 400 anos. Enquanto isso, os homens se degladiavam. Alexandre o Grande, uma guerra, pandemônio. Não é pandemia, mas era um pandemônio. Estava assim o mundo, triste, entendeu? Aí, todos sabem a história, Jesus veio, e o crescimento espiritual está baseado também naquela passagem, que Jesus se perdeu, da mãe. Tem uma passagem interessante, como um filho prometido, a mãe não vai, sumiu, desapareceu, foi perdido. Como? Isso até fica difícil, mas tudo tem um propósito. Quando encontraram, ele estava onde? Na casa de Deus, crescendo em sabedoria e conhecimento. Bem? Mas sabedoria e conhecimento, Paulo tinha. Paulo tinha sabedoria e conhecimento. Mas Jesus teve que fazer o quê? Paulo, Paulo, por que me persegues? Você é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, vocês querendo machucar os cristãos, você está dando murro em ponta de faca, Paulo. E Deus teve que inverter e machucar Paulo. Ele machucou Paulo, cegando Paulo por 3 dias. A mesma coisa, Jesus, a teofania de Cristo, quando desceu no vale do Jaboque, também o que? No final, falou com Jacó e perguntou: eu quero ir embora. Jesus está falando: eu estou a noite inteira brigando contigo, eu vou embora, não estou adiantando nada. Ele disse o que? Eu quero a minha bênção. O senhor não vai sair daqui sem minha bênção. Que nem nós, queremos a bênção, não queremos saber. Entendeu? Então, a teofania, o anjo falou para Jacó: o teu nome vai ser Israel. Mudou de Jacó para Israel. E também machucou Jacó. Pum! E o lado direito ficou manco até morrer. Alguém sabe por que disso? Por que Deus machucou Jacó? Alguém sabe responder por que ele fez isso? Para que ele não se firmasse nesse mundo, mas se firmasse nas palavras de Deus. Porque nós temos muito essa coisa, vamos se firmar no que a gente já conhece, E Deus falou, e o pastor também pregou sobre isso, que nós não podemos nos firmar no nosso braço, pastor? Ali, Jeremias, se eu não me engano, 17, versículo 9 e 10. Não podemos firmar nossa obra no braço. Nós vamos perder tempo, dinheiro e vai arrumar só problema. Porque Deus só se agrada que nós o adoremos em espírito e em verdade. Bom, então aqui a transformação vai na terceira revelação da Bíblia. Qual é a terceira revelação? A terceira revelação é quando Paulo, que estava cego, não entendia nada o que estava acontecendo, mas chamou Jesus de Senhor. E do jeito que ele via, ele falou: meu Deus, como é que é isso? Eu não estou entendendo nada. O Senhor desceu, falou comigo, mostrou o caminho. Onde está Jesus? Eu não via Jesus na Bíblia em lugar nenhum. Não tinha Novo Testamento naquela época. Foi quando Paulo foi para o deserto, 3 anos, e ficou mais 8 anos ali na onde tinha as igrejas do Apocalipse. Ele
ficou por ali. Então, ele fez várias viagens, né? Então, mas no começo, ele estava, se eu não me engano, em Tarso. Ele terminou em Tarso, são 8 anos. Nesses 8 anos, 11 anos no total, ele ficou lendo a Bíblia com a revelação de Cristo, porque Cristo está em todos os livros do Velho Testamento. Vocês sabiam disso? Começa em Gênesis. Quando Gênesis fala, em Deus, o Deus criou os céus e a terra, versículo 1, versículo 2, né? E o Espírito pairava sobre as águas. Eu não sei se é o 2 ou 3 que fala, haja luz. Quando ele disse haja luz, é o verbo, é Jesus. Começa daí. Um outro exemplo muito claro, né? Muitas imagens de pessoas do Velho Testamento era a imagem de Cristo, o plano de Cristo. José é o plano de Cristo. O plano de Cristo era José. Foi o quê? Foi odiado pelos irmãos. Os irmãos mataram ele, não mataram, mas jogaram no poço. O que aconteceu com Jesus? Ficou preso. Jesus ficou preso. Então, é uma imagem, um simbolismo. Depois ele foi o quê? Governador. É uma imagem de Cristo. Está em Provérbios 8, fala da sabedoria. Se vocês não lerem com a visão que Deus alcançou a sabedoria, ou pegou para si, tomou para si a sabedoria, quem é essa sabedoria? Jesus. O verbo não foi criado, o verbo já existia junto com Deus. Não foi criado. Ele foi criado o quê? Quando ele se fez homem. Aí sim, mas ele teve que passar. É um sacrifício, o sacrifício de Cristo. Um deles foi esse. Ele teve que descer da sua glória, se esvaziar de tudo que ele era, para alcançar uma raça perdida, que é a raça dos humanos. Então ele se esvaziou. Então, a revelação de Cristo é o começo da transformação, o começo da abertura de olhos. Isso está em Lucas 22. Lucas 22, Deus mesmo, depois de ressuscitado, ele vai e volta do caminho de Amós a Emaús, né, pastor? O caminho de Emaús, e vai explicando em todas as escrituras onde ele estava. Mas aí aqueles discípulos não entenderam ainda. Estavam falando, mas o senhor não sabe o que aconteceu aqui, né? Ele veio e ele morreu e foi embora. E Jesus ainda estava naquela incredulidade deles, né? Eles ainda convidaram Jesus para ceiar com eles. E Jesus aceitou. Quando Jesus cortou o pão e deu o pão, eles viram as feridas. E aí abriu os olhos espirituais. Eles entenderam, eles viram, reconheceram Jesus. Amém? Então o segredo todo do crescimento espiritual é conhecer Jesus. Razão e conhecimento, a razão do crescimento, ou o princípio fundamental do crescimento espiritual é conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo o que tenho em troca do amor, o que? Falharia, pois o amor não se compra, nem o amor de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Entenderam, irmãos? Se não entenderam, nós vamos mais fundo um pouquinho. Tem um lugar na Bíblia que nós temos que conhecer a largura, a profundidade, a largura,
altura, comprimento e profundidade. Só que nesse mundo que nós vivemos só tem 3 ali, ó, meu pé: comprimento, largura e altura. É as 3 dimensões desse mundo. Mas por que Paulo colocou a 4ª? Profundidade. A profundidade da Bíblia. Entenderam? Está escrito, mas o povo não entende. Agora eu vou mostrar para vocês os 7 Espíritos de Deus. Vamos para Isaías capítulo 11, versículo 2, e vamos com calma aí, tá? Temos 15 minutos ainda, vamos ver até onde o Espírito Santo nos deixa aí. Isaías capítulo 11, versículo 2. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e de suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá o quê? Sabedoria, entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. A minha aqui é NVI, está escrito poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do aí. Isaías é chamado o profeta messiânico, porque ele revelou Jesus de uma forma assim maravilhosa. Tanto é que Isaías 53 é a base que nós fazemos a mesa do Senhor, né, pastor? Ele foi moído pelas suas pisaduras, nós fomos sarados e curados, né, pastor? Isaías é um profeta messiânico. Deus deu para ele revelações incríveis. Bom, vamos preencher aqui o nosso... sempre esqueço o nome disso aqui. Tem um outro nome, né? Candelabro. Ele é feito de um talento. Um talento de ouro. Que beleza. Um talento. Porque é um espírito só. Irmãos, que maravilha isso. Bom, aí vocês falam para mim, quantos espíritos, vocês contam aí para mim, quantos espíritos tem aí? Tem certeza? Não conta aqui não, conta aí na Bíblia, como é que tá? 7. Vamos lá. Sabedoria, na sequência. Não, um só, vai, um só. Quer falar? Pode falar. Sabedoria. Conselho. Tudo bem. O espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso dá quanto? 6. Mas o espírito é 7, assim, que ele está falando aqui, ó. O espírito do Senhor já é 1. Pronto. Aí a revelação. O espírito de sabedoria 2. O espírito de inteligência 3. O espírito de conselho 4. O espírito de fortaleza 5. O espírito de conhecimento 6. E o espírito de temor do Senhor 7. Por isso que ele é o pastor nosso. Onde está o espírito do Senhor aqui, candelabro? Oh! Acertou o nosso aluno. É isso aí. O espírito do Senhor está aqui, ó, no centro. Eu já falei o que tem aqui nas pontas. Alguém lembra? É o Evangelho. É um Evangelho de poder e de sabedoria. Vocês lembram disso? Eu falei que esses aqui eu ia falar depois, vou falar hoje. Tá bom? Então vamos lá.
Isso aqui tem uma ordem, tá? Eu não vou nem explicar a ordem não, tá? Não vamos demorar muito. Eu tenho mais 13 minutos, 12 minutos. Então olha, Espírito do Senhor, poder, sabedoria, tá? Aqui nós vamos com conhecimento, aqui nós vamos com entendimento, aqui nós vamos com temor, e aqui nós vamos com poder. Não, poder está aqui. Conselho. Pastor, tá bom, hein? É porque ele aconselha muita gente, por isso que ele sabe. Irmãos, olha aí, olha aí. Isso é espírito. Está escrito, não tem o que duvidar. Eu pergunto, onde está a emoção aí? Nenhum lugar. Nenhum lugar. Por emoção ninguém chega a Deus. Não adianta. Pastor, mas aí você está jogando duro com a gente. Eu falei, não. Estou abrindo os olhos de vocês. Porque se não abrir os olhos de vocês, o que adianta aqui? Dá para anotar isso e perguntar depois? Mas anota, senão você vai esquecer. Ela anota, tá bom. Bom, agora nós vamos entrar na mente. Olha, irmãos, às vezes vai doer um pouco, tá? Mas depois que vocês conseguirem mastigar, um pouquinho mastigar, vocês vão ficar maravilhados com a revelação do Espírito Santo, vai começar a falar com vocês. Isso é que é maravilhoso. Vai começar a mostrar aquilo que não estava mostrando. Essa é a beleza do crescimento espiritual. Vocês saem de ser crianças. Maturidade espiritual é o seguinte: bebês, criança, meninos, jovens e adultos. Pô, mas é só isso? É isso. Só que isso aqui, ó, eu digo para vocês, foi perdido nos tempos. Isso tinha lá com os apóstolos, eles ensinavam isso tudinho. Eles falam que era todo dia, né, pastor? Todo dia eles se reuniam para orar, para falar das doutrinas dos apóstolos, não é teologia, as doutrinas dos apóstolos, oração, comunhão e o que? Repartir do pão. Atos 2:42. Então, esse é o crescimento espiritual. Só que qual o problema? As doutrinas dos apóstolos foram esquecidas. E eu estou ensinando para vocês só o comecinho, um panorama, entendeu? Agora é incrível como os espíritas, né? Nós vamos falar agora de discernimento espiritual. Como os espíritas sabem muito bem que quando eles entram, eles têm que buscar os dons. Só que o espírita chama as pessoas que têm dons de outro nome. Como é que é? Você tem que ser médium. É isso aí, médium. Buscar os dons. Só que eles buscam os dons do diabo, das trevas. Eles acreditam que Emmanuel, Chico Xavier acredita que Emmanuel desceu para ele e ele fazia psicografia, e todo mundo lê os 200 livros de Chico Xavier, mas não é capaz de ler o livro Gênesis da Bíblia, que foi escrito também psicografado para Moisés. Pega ele! Então, irmãos, é sério isso daí, tá? Discernimento espiritual, Hebreus 4:12. É só ali que a gente discerne o espírito da alma, do coração, juntas e medulas. Discernimento espiritual, tá? Então aqui já vai a ordem dos nossos dons. Alguém sabe quantos dons são nossos? Agora vocês estão começando a gostar, vocês já sabem, né? Quantos dons são? Quem dá mais? 9?
Você pode falar os nomes? Você lembra? Pode ler. Está em 2 Coríntios 12. Vamos para lá agora. Nós temos que buscar os dons, irmãos, porque não é a minha força, vem da unção. Expliquei isso. É a unção que vem do trono, desce, entra no nosso coração, e aí quando vem a fé, que é a fé que alimenta, é a fé que ativa o poder de Deus, existe transformação e poder. E aí é que nós temos dois poderes. Um é o poder de transformar o nosso espírito e crescer, e o outro poder é o para ministração. Pode ver que Paulo fala aí, né? Ele fala tanto dos dons espirituais para o nosso crescimento como corpo de Cristo, e na sequência ele fala para ministros, e fala dos 5 ministérios. Quais são os ministérios? São 5, é fácil: mestre, pastor, apóstolo, profeta. Faltou um. Quem é que é o candidato? Vou repetir: mestre, pastor, profeta, apóstolo. Faltou um. O pastor está ganhando de vocês. Ele vai tirar a nota 10. Então, irmãos, todos os dons vêm de Deus. Tudo. Nada é para nós, porque na graça fala para que nós não nos gloriemos. Porque a glória, nossa glória é uma pedra de tropeço no nosso. Pode escrever aí. A nossa glória, ou querer honrar uns aos outros, é pedra de tropeço para o crescimento espiritual. A única coisa que nós somos é isso aqui, ó, vaso. Então, na maturidade espiritual, não é que nós perdemos o que nós conquistamos, que é os cargos. Mas para crescer, a gente tem que entender que nós somos amigos de Cristo. Se somos amigos de Cristo, acabou os cargos. É um corpo só, entendeu? Mas o cargo é importante para o crescimento do corpo, tá? Então não adianta vocês querer cargo, vocês têm que querer encargo. Aí está o segredo. Encargo, não cargo. Não corra atrás de cargo, corra atrás de encargo, porque encargo é a obra de Cristo, não é nossa, tudo dele. Amém? Então nós vamos colocar em ordem isso aí. Quantos dons são, meus irmãos? Quantos dons do Espírito Santo são? 9. Mas eu já falei que é mais, por isso o pessoal está com dúvida. Tem mais. O dom da graça, ali fala, né? Como é que fala? Mas nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de Deus, é o que? Dom. O dom é a graça. Fé também é dom, mas o principal é a graça, é um favor merecido de Deus. Sem a graça a gente não é salvo. A fé é como a gente responde à graça, porque não adianta Deus, Jesus, falar com a gente e a gente não responder. Então a gente está desobedecendo os mandamentos do mesmo jeito, porque ele é a lei. Entendeu? Então são 12 dons. Além dos 9, nós temos o dom da graça, o dom da justiça, que eu falei a semana passada. O dom da justiça está em Romanos capítulo 5, 17. O dom da justiça. E o terceiro, alguém quer dar um chute? Uma arriscada? Não entendi. Dom de quê? Julgar? Curar. Ah, de cura? Não, de cura já está incluído.
Ele é tão fácil que ninguém se lembra. Certo? Como chama ele? Paulo diz que o amor é reservado, 1 Coríntios 13. Porque não adianta eu ter esses todos aí, se eu não tiver amor. Porque se eu não tiver amor, eu sou um sino que retine, bate, mas não cresce. As obras dele, quando for passar pelo fogo, não vai sobrar nada. Ele vai ser salvo pelo fogo, porque creu em Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Tá certo isso? Então, é muito importante entendermos esses 4 aqui, os primeiros, tá? Quais são? Graça, justiça, amor e fé. Alguma dúvida? Está vendo? O Espírito testifica para você, já sabem, só não colocou em ordem. Então é importantíssimo. E quando vocês adoram Jesus, nós adoramos Jesus e ouvimos a palavra, e estamos em comunhão com os irmãos, e ouvindo a palavra, em comunhão com os irmãos, e a palavra, em comunhão com os irmãos, acontece uma coisa chamada dunamis. Dunamis, o poder. O poder de crescimento do Espírito. É que nem um carro. Todos conhecem o carro, né? Todo mundo fala que a gasolina é o combustível do carro. Não é verdade? Eu pergunto para vocês: o carro pode ter combustível, pode ter tudo, mas ele pode não ligar. Se não tiver faísca, ele não vai ligar. O carro do pastor é a parte que ele é elétrico. Bom, elétrico também tem eletricidade. Aliás, irmãos, quando deu o famoso Big Bang, né? Que os cientistas dizem que foi uma coisa do acaso. O acaso, né? Um acaso. Eles sabem que foi uma coisa violenta, um poder assim de. Eles falam. Eu ouvi no canal de história, eu gosto muito. Eu não gostava de história, agora estou gostando. Que é mais de 3 bilhões de graus, muito mais que o Sol. Foi fogo puro, energia pura para poder dar o Big Bang, que é haja luz, que é Cristo. Para nós é simples, mas para eles é difícil. Nós temos que crer na palavra, entendeu? Então, essa energia nós vamos ter a medida de cada um pela fé. Entenderam? Então é assim que funciona. Nós vamos rodar essa. Não é a roda do Silvio Santos, não, né? Tem a roda do Silvio Santos. Mas nós não vamos rodar nessa roda. Vocês têm que gravar, decore só o Tiago. Graça, justiça, amor e fé. Graça, justiça, amor, fé, graça, comunhão com os irmãos, não é com o mundo, com os irmãos. Também não é em casa vendo o pastor e vindo aqui, não, ouvindo a palavra do pastor e dos irmãos que estão congregados, porque o Espírito ele move dentro da congregação. É assim que Deus quer. Antigamente não tinha, era em casa, né, pastor? Antigamente eles iam para os buracos das cavernas, porque eram perseguidos. Mais uma coisa que maturidade espiritual, mais um bifinho, né? Um bifinho de aperto. A bênção vem com perseguição. Eu estou aqui. Mas aonde está isso, pastor? Na bem-aventurança. Na bem-aventurança fala que vocês vão ser perseguidos, porque esse mundo jaz no maligno. Amém? E nós vamos terminar com aquilo que vai fechar com chave de ouro. Não era para isso, mas é o Espírito Santo que está movendo. Porque não depende de mim, depende da fome de vocês. Porque eu não posso querer vomitar aqui. Não, tem que ser de acordo com a fome de vocês. Então eu recebo assim
o conhecimento e a sabedoria para passar para vocês, e vocês vão o quê? Mastigar. Mastigar é meditar na palavra, meditar, só que antigamente era meditar na lei, né? Salmo número 1, meditar na lei, assim que está, Salmo número 1, né? Meditar na lei, só que agora vamos meditar no Espírito, entenderam? Agora, para fechar com chave de ouro, é holofotes. O Espírito Santo joga um holofote em quem? Em Deus? Não. O Espírito Santo joga um holofote em Cristo. E Deus também joga um holofote em Cristo. Porque Cristo é semelhante a nós, participou da nossa humanidade. Então Ele tem todo o direito de nos salvar, porque se não desajustado na hora do julgamento, Ele chegou lá, apareceu na frente de Deus, de Jesus, falou: mas eu não te conheço, eu adorava a Deus, né? Eu sempre adorei a Deus. Aí Jesus vai falar o quê? Mas os demônios também adoravam a Deus. Então, a Bíblia sempre joga o holofote em Cristo. O que Jesus disse? Jesus disse que quando eu for embora, o Espírito Santo lembrará a vocês todo o que eu falei. Foi isso? Então o Espírito Santo vai jogar o holofote em Cristo, no Evangelho de Cristo. E Deus deixou bem claro, uma voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é meu filho amado. No monte, quando ele subiu um monte, que teve aquela transfiguração, mais uma voz: esse é o meu filho amado, né? Ouçam-no. Como é que a gente ouve Jesus? Lendo os evangelhos, entenderam? Só assim que há transformação, irmãos. Não tem outro tipo de instrumento. Vim aqui na igreja e só ouvir a palavra, sem fazer o devocional diário, não dá crescimento para ninguém, esquece. Por quê? Olha só, conhecimento de quem? Do Senhor. Entendimento de quem? Do Senhor. Sabedoria de quem? Do Senhor. Viu como é fácil? E depois que vocês tiverem esses 4 aqui, esse que é o conselho, também vem do Senhor. Viu como tem uma lugar aí? Toda a glória seja dada ao Senhor. Vamos levantar, irmãos. Vamos orar e pedir para que nós possamos dar uma ruminada, dar uma mastigada no que nós entendemos. Que isso aqui é muito poderoso. Por causa aqui, tem um poder. É o poder de que transformação e o poder de utilizar os dons da forma coerente e correta. Amém? Pai querido, Pai todo-poderoso, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Fala conosco essa noite, dá sonhos e revelações, para que nesse momento de pandemia nós possamos vencer e reinar ainda nesta vida, porque é o Senhor que tem o poder, não são os homens que nos dão poder, pelo contrário, eles nos tiram o poder, mas o Senhor nos dá o poder, direto do céu, do trono, através da unção, e nós queremos estar cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da revelação do Senhor Jesus, para que possamos crescer em espírito e em verdade, e como brasas vivas, diz Pedro, brasas vivas se aquecendo uns aos outros, transformando, curando, libertando e crescendo na maturidade espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe.